Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal História Além dos Planos. Esse é o espaço onde arquitetura e história inexplicável se encontram para revelar o lado oculto das construções que marcaram época. Eu sou o Rafael Gomes e no episódio de hoje a gente vai mergulhar em um dos casos mais impactantes da história urbana brasileira, um prédio que, mesmo depois de décadas, ele ainda ecoa nas memórias, nas lendas. E a gente está falando do Edifício Joel, símbolo de uma tragédia que parou o país e de um mistério que nunca foi totalmente esquecido. Mas antes de a gente começar, é um aviso importante, porque o conteúdo desse vídeo ele aborda acontecimentos fortes, envolvendo mortes, sofrimentos e eventos traumáticos. Então, se você for sensível a esse tipo de conteúdo, é melhor assistir com cautela ou escolher um outro vídeo aqui do canal. Agora, antes da fumaça, do caos e do luto, havia um projeto ambicioso e moderno e cheio de esperança. E é aí que a nossa história começa. O edifício Joelma, ele começou a ser construído em 1969, na cidade de São Paulo. Então ele foi um projeto assinado pelo arquiteto Salvador Cândia, um nome respeitado dentro do cenário, né, da arquitetura modernista paulistana. A estrutura, ela foi erguida em concreto armado, dividida em duas torres de 25 andares, interligadas e voltada para dois dos endereços mais movimentados da cidade de São Paulo, a Avenida 9 de Julho e a Rua Santo Antônio. À primeira vista, parecia um projeto ousado, promissor, um edifício comercial imponente, 90 metros de altura, 3 subsolos, 7 pavimentos dedicados exclusivamente ao estacionamento. Então, uma curiosidade é que devido à altura elevada, né, dos andares da garagem, a numeração dos pavimentos comerciais ela saltava do sétimo andar diretamente para o 11º. Então era uma particularidade que intrigava, né, quem visitava o prédio pela primeira vez. Então, do 11º ao 25º andar funcionavam as salas comerciais do Banco Crefisul, que alugava basicamente quase todo o prédio. Então, muitos dos jovens profissionais ali também estavam em início de carreira. As sextas-feiras elas eram particularmente movimentadas também por serem dia de entrevistas. O livro Fevereiro em Chama, do jornalista Adriano Dolfi, ele relata que no dia da tragédia, que era uma sexta-feira, diversas pessoas também estavam acompanhadas de parentes para essas entrevistas. Então, vidas que jamais voltariam para casa. Internamente, as salas elas eram equipadas com divisórios de madeira, carpete, cortinas, de tecido, né, e móveis inflamáveis. Então, materiais que mais tarde se tornariam combustíveis, né, fatais dessa tragédia. E apesar do visual moderno e da localização privilegiada que tinha o Joelma, o projeto ele tinha falhas críticas de segurança. Ele contava com apenas uma escada central que conectava todos os andares, não havia saídas de emergência externas, não havia sistema de sprinklers nem brigadas de incêndio e muito menos portas corta-fogo. E tudo isso em pleno centro de São Paulo, então pode-se dizer que era uma tragédia anunciada. Aproximadamente 750 pessoas trabalhavam no prédio, a maioria era funcionária da própria Crefisul, né, com apenas algumas salas alugadas por outras empresas menores. Era uma sexta-feira, na manhã do dia 1º de fevereiro de 1984. Então, um funcionário do 12º andar ele começou a sentir um cheiro estranho de queimado. Intrigado, ele perguntou aos colegas se mais alguém estava sentindo aquele odor e ele decidiu procurar por conta própria, né, a origem do cheiro enquanto ele buscava um extintor de incêndio também. E no caminho ele ouviu um estalo, algo parecido com o som de um fio elétrico se partindo. E logo em seguida, as faíscas elas atingiram as cortinas da sala, feitas de juta, que é um tecido altamente inflamável. O fogo, ele começou rápido, então quando o funcionário ele voltou com o extintor, as chamas já haviam, né, se espalhado, já lambiam o teto e consumindo tudo ao redor. As pessoas dos andares superiores elas foram avisadas, mas ninguém imaginava a velocidade com que o fogo se espalharia. E em poucos minutos a situação ela ficou fora de controle. Então, para muitos, descer já não era uma opção. Então, algumas pessoas do 12º andar elas conseguiram escapar, mas quem tentou avisar o 13º andar e os andares acima já encontrou depois os acessos, né, abaixo tomado pelas chamas. O elevador ele funcionou por pouquíssimos minutos até que 13 pessoas entraram, guarda essa informação, e nunca mais saíram. Em menos de 10 minutos, o fogo ele já havia alcançado, né, o 15º andar,
A propagação ela foi alimentada, né, pelos materiais inflamados existentes. Então, como o fogo também teve início, né, na origem elétrica, a dispersão foi ainda mais rápida. Então, o calor intenso foi tão forte que os vidros das janelas elas estouraram e cada vidro que quebrava e o oxigênio, né, ia entrando, alimentava ainda mais as chamas, então como se jogassem gasolina no fogo. E agora, imaginem, né, o desespero ele tomou conta, as pessoas elas tentaram se proteger de todas as formas, elas se trancaram em banheiros, se esconderam embaixo de móveis, tentaram se refugiar nas cozinhas, mesmo com risco, né, dos botijões de gás. Então, era o instinto de sobrevivência que falava mais alto. Agora, imagina, olhar para a escada, tentar fugir e ver só fogo e fumaça. Então, como eu disse antes, né, não havia escadas de emergência externas, portas corta-fogo, brigada de incêndio treinada. As mangueiras que estavam lá, elas não estavam conectadas na água. Então, não havia o que fazer. Por instinto, muitos começaram a subir na esperança de escapar, né, de alguma forma pela cobertura. Mas antes mesmo da chegada dos bombeiros, algumas pessoas já haviam pulado do prédio. Então, era uma cena bem desesperadora. Então, quem chegou ao topo também ficou encurralado. Se aproximavam das beiradas, buscando ar, buscando salvação de alguma forma. Então, quando os bombeiros eles chegaram por volta das 9 da manhã, o fogo já estava, né, totalmente instalado. Então, eles usaram a escada Mágiros, que é capaz de alcançar grandes alturas, mas ela também naquele momento só chegava ao 14º andar. Então, as pessoas nos andares superiores, elas estavam em pânico e completamente fora de si. Os bombeiros, eles retiraram quem conseguiram encontrar com vida, mas era um trabalho também lento e arriscado. Então, muitos já estavam mortos pela própria fumaça, que era muito tóxica. E por volta das 10 horas, o primeiro helicóptero, ele chegou, mas o calor ele era tão intenso que as aeronaves elas também não conseguiam se aproximar. E um único helicóptero que foi capaz foi um modelo da FAB. Às 11 horas da manhã, cerca de 80 pessoas, né, que tinham ficado presas já tinham sido resgatadas com vida, mas pelo menos 30 já haviam tirado também a própria vida. A cidade de São Paulo parou, milhares de curiosos, né, se aglomeraram na rua e aí prejudicando ainda mais, né, o trabalho do resgate. Partes da fachada elas derreteram e desabaram, também ferindo as pessoas, né, ali do entorno. Então a multidão, sem entender da gravidade, virou ainda mais um obstáculo naquele momento, né, em meio ao caos. E as histórias de desespero elas se multiplicavam. Um homem pulou da janela da cozinha e ficou no parapeito. Outros tentaram fazer o mesmo, mas o calor e a fumaça eles tornaram, né, impossível permanecer ali. Então, mais tarde, eventualmente os bombeiros eles conseguiram levar a escada no 19º andar e resgatar um grupo de sobreviventes, né, adicional. E também nesse estágio o prédio explodia por dentro, né? Os botijões de gás eles estouravam, eles geravam ainda mais caos e pânico. Então, por volta da 1 hora da tarde, os bombeiros eles encerraram, né, sua busca por sobreviventes, mas num prédio vizinho, um homem afirmou ter visto, né, um grupo de pessoas no 11º andar, e apesar da relutância, os socorristas decidiram tentar mais uma vez e conseguiram resgatar 3 pessoas com vida. Um alívio em meio ao horror, e no total, um pouco mais de 181 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Então, às 3 horas da tarde, começaram o resgate dos corpos, mas muitos estavam irreconhecíveis, alguns completamente carbonizados. E naquela época, a gente está falando de 1974, não havia exames de DNA disponíveis. Então, o reconhecimento ele era feito por roupas, objetos e outros. Em muitos casos, nem isso, né? Muitas vítimas elas foram enterradas sem nenhuma identificação. Os apontados como os responsáveis pela tragédia foram o próprio banco, o Crefsul, que ocupava basicamente o prédio, e uma outra empresa responsável pela manutenção elétrica. Então, como todos também eles eram réus primários e eles recorreram das decisões, ninguém ficou preso. Então, a impunidade ela voltou no país, né, que assistia estarrecido os desdobramentos desse caso. Hoje, o prédio ainda está de pé, ele ganhou um novo nome, é uma nova identidade, mas para a memória coletiva ele continua e continuará sendo Joelma. Então, um símbolo da tragédia, negligência da dor e do abandono. Então, um lembrete, né, de que muitas vezes
A tragédia ela só acontece porque alguém escolheu não fazer o que era certo. Então, quando uma tragédia é dessa magnitude, né, ela se mistura com a dor, o desespero e mortes repentinas, o que resta não é apenas o silêncio, mas também os ecos, né, os ruídos que atravessam o tempo, as memórias que insistem em permanecer, e inevitavelmente surgem os relatos, as sensações estranhas, né, as histórias que não se explicam. E assim, nascem as lendas, e no caso do edifício Joelma, o mistério ele não terminou quando as chamas se apagaram, então, muito pelo contrário, foi ali que algo ainda mais inexplicável começou a tomar forma. E durante as buscas, os bombeiros eles encontraram um dos cenários tipo, mais impactantes da tragédia. No 12º andar, dentro de um elevador carbonizado, estavam 13 corpos completamente carbonizados. Eles haviam entrado juntos dentro do elevador, tentando fugir do fogo, mas o equipamento ele travou, então o fogo os alcançou, né, rapidamente e não houve tempo para escapar. Então, quando eles foram encontrados, os três eles já estavam, né, abraçados, um último gesto de humanidade, né, diante daquele horror inevitável. Essas 13 pessoas elas jamais foram identificadas, os seus corpos eles estavam irreconhecíveis, então, sem documentos, sem exames de DNA disponíveis, né, na época, nada pôde ser feito. Então, por isso elas foram enterradas, né, lado a lado em uma sepultura coletiva, no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. E foi dali em diante, né, naquele túmulo anônimo, que a história começou a ganhar contornos sobrenaturais. Então, funcionários do cemitério, eles passaram a relatar fenômenos estranhos, som que vinham do túmulos, sussurros, gritos abafados, pedidos de socorro, e o mais curioso, eles diziam que os ruídos, eles cessavam quando jogavam água sobre a sepultura. Então, a partir daí, surgiu um costume que persiste até hoje. Os visitantes, eles começaram a deixar copos d'água nos túmulos, né? E alguns levam flores, outros deixam cartas, e também tem até quem deixe copo de leite. Muitos fazem pedidos e muitos também juram que foram atendidos. Nascia ali a chamada Lenda das 13 Almas, essas 13 vidas, né, que segundo os fiéis e devotos, né, tornaram-se espíritos intercessores, são capazes de atender às súplicas de quem sofre. Então, não é raro ouvir histórias de graças alcançadas, curas inesperadas ou caminhos abertos. Então, após uma visita ao túmulo das 13 almas, há promessas pagas, placas de agradecimentos, peregrinações silenciosas. O que começou como um gesto de respeito e de compaixão virou parte do imaginário popular. Mas o enigma do Joelma, ele vai muito além das chamas e vai fundo, literalmente. Décadas antes da construção do edifício, o terreno onde ele foi erguido ele já carregava uma história bem pesada. Um passado sombrio, quase esquecido, mas que o fogo, como se tivesse vida própria, parece ser desenterrado. Em 1948, um crime bárbaro chocou ali a vizinhança e ganhou destaques nos jornais da época. Um professor universitário, conhecido por ser reservado, estudioso, ele assassinou a própria mãe e as duas irmãs dentro de casa, sem nenhum aviso, sem nenhuma explicação aparente. Então, após ele cometer os crimes, ele ocultou, né, os 3 corpos em um poço localizado no quintal da residência. Dias depois, quando a polícia bateu na porta dele, o professor ele se trancou no quarto e ele tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Então, até hoje, ninguém conseguiu entender o que levou a essa motivação, nenhuma carta de despedida, nenhum sinal de surtos, apenas o silêncio e os corpos, né, no fundo do poço. E por isso, o caso ele ficou conhecido como o crime do poço. Então, um episódio cruel, envolto de mistério, e ainda o mais inquietante, né, ele foi exatamente, né, sobre o mesmo solo que décadas depois o edifício Joelma ele seria construído. Então, coincidência? Então, essa história ela também se torna ainda mais perturbadora quando se descobre que durante a remoção dos corpos, em 1948, um bombeiro que trabalhou sem proteção adequada, ele acabou contraindo uma infecção cadavérica severa. Então, em poucos dias depois,
ele faleceu no hospital, em decorrência dessa contaminação. Então era como se o próprio local ele carregasse algo contaminado. Então, para muitos, esse terreno ele já estava amaldiçoado antes mesmo da primeira pedra, né, do Joelma ser assentada, e um solo marcado por morte, dor e silêncio. Meses depois do incêndio, em meio ao luto coletivo e às perguntas sem respostas, uma mãe ela procurou o médium Chico Xavier, um dos médiuns, né, mais respeitados do Brasil, conhecido pelas suas psicografias, né, que confortavam as famílias. Essa mãe, ela havia perdido uma filha ali no edifício Joelma. Então, a jovem, ela era professora, ela estava no 23º andar, né, do edifício quando o fogo começou. Ela não conseguiu escapar. Então, durante o encontro com o Chico, o médium ele psicografou uma carta da jovem. Esse conteúdo ele emocionou profundamente a mãe e mais tarde também milhares de brasileiros. Na mensagem, a jovem ela descrevia com detalhes o momento da transição espiritual e, segundo ela, ela sentiu um calor intenso tomar o seu corpo e, aos poucos, uma espécie de torpor. Ela relatou a sensação de flutuar acima das chamas, vendo as pessoas ali desesperadas, ouvindo os gritos e as orações. Enquanto a sua consciência lentamente se desprendia da matéria, ela dizia que não havia mais dor, que sentia compaixão por todos que estavam ali e pedia que a sua mãe perdoasse o destino, compreendesse os ciclos da vida e seguisse em paz. Então, a carta rapidamente ela ganhou repercussão. Muitos encontraram consolo naquela mensagem, mesmo aqueles que não tinham nenhuma ligação direta com a tragédia, porque de alguma forma ela dava voz a centenas de vítimas, né, que partiram sem se despedir. Então, essa história ela serviu de inspiração para o filme Joelma, 23º Andar. Ele foi lançado em 1979 e dirigido por Clary Cunha. O longa ele se tornou um marco no cinema espiritualista brasileiro, então não apenas por retratar os acontecimentos, né, do incêndio com sensibilidade, mas também por dar espaço à dimensão espiritual do luto, da sobrevivência e da consciência após a morte. Então, após a tragédia, o prédio ele permaneceu fechado por 4 anos, silencioso, intocado, então como se estivesse de luto. E em 1978, ele foi reaberto ao público, mas com um novo nome, e agora é edifício Praça da Bandeira, então ele recebendo uma nova fachada, uma nova pintura, novos ocupantes, mas as marcas da tragédia, elas nunca foram apagadas. Então, muitos dizem que por mais que se mude o nome do lugar, a sua história ela permanece ali, né, impregnada nas paredes, mesmo com todas as reformas e as modernizações, os relatos eles continuam, dores que se movimentam sozinhos, mesmo sem serem chamados. Então, luzes e aparelhos eletrônicos que ligam e desligam sem qualquer explicação. É aquela sensação difícil de descrever que há algo errado no ar, algo que não se vê, mas que a gente sente. Os funcionários eles relatam calafrios repentinos, portas que se trancam sozinhas, sussurros vindos de andares vazios. Então outros simplesmente eles se recusam a trabalhar nos andares mais altos. Dizem que o 12º andar, onde os 13 corpos eles foram encontrados, é especialmente inquieto. E ainda hoje, o prédio ele atrai curiosos, pesquisadores do paranormal e pessoas em busca de respostas. Mas as que viveram a tragédia ou perderam alguém naquele dia, o que ficou no ar não é só mistério, é dor. 6 dias após o incêndio, o então prefeito de São Paulo da época, ele publicou um decreto emergencial exigindo novos padrões de segurança para edificações da cidade. Nascia ali a CONTRU, um órgão municipal de fiscalização predial, com a missão de garantir que tragédias como a do Joelma não voltassem a acontecer. Então, em nível nacional, a ABNT e o Corpo de Bombeiros eles passaram a revisar, né, as suas normas com mais rigor. Então, saídas de emergência, sinalização luminosa, portas, corta-fogo e treinamentos de evacuação, alarmes sonoros. Tudo isso ele passou a ser exigido com mais seriedade, né, depois do Joelma. Então, o incêndio
Ele foi um divisor de águas na história da arquitetura, da segurança predial brasileira, mas infelizmente, como vimos, né, em casos recentes, então como o da Botkiss, em 2013 as leis elas não são suficientes, né, se não forem cumpridas. Então, hoje o antigo Joelma ele é muito mais do que um prédio, ele é um símbolo da dor que marcou centenas de famílias, das mudanças que vieram, né, tarde demais, e do alerta que precisa ser eterno, porque quando as vidas elas são perdidas por negligência, o esquecimento ele nunca pode ser uma opção. Mas e aí, você já conheceu a história do Joelma? Já passou perto desse edifício? Acredita nas lendas que cercam o lugar? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Se tiver sugestão para o próximo vídeo, comenta também que eu quero saber. Eu já fui várias vezes para São Paulo, mas eu confesso que eu nunca passei por lá. Então, da próxima vez que eu for, eu prometo registrar e trazer aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha com quem ama mistérios como a gente, porque aqui a arquitetura também encontra o sobrenatural. E cuidado com o que te segue nos corredores escuros e até o próximo vídeo.